Glória a Deus. Vamos orar? Senhor meu Deus, glorioso e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, na Tua casa, na Tua presença, Pai. Viemos, Senhor, neste lugar para Te adorar, para louvar ao Teu nome, para engrandecermos ao Teu nome, Pai. Usa, Senhor, meu Deus, nossas vidas como instrumentos nas Tuas mãos, ó Pai, que possamos, nesta noite, Senhor, entregarmos a Ti o nosso melhor. Pai Santo, Pai Eterno, vai de encontro, Senhor, a cada um dos Teus servos, abençoe as nossas crianças, abençoe, Pai amado, a mocidade, as irmãs, abençoe, Pai, cada irmão, Senhor, cada obreiro da Tua casa, Pai, derrama da Tua graça, das Tuas misericórdias, nos abençoa, Jesus, nos fortalece, Pai, nos enche, Senhor, meu Deus, com a Tua graça. Pai Santo, Pai Eterno, eu Te peço, Senhor, nesta hora, vai de encontro, ó Pai, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão, Senhor, impossibilitados de vir à Tua casa, Pai. O Senhor conhece, o Senhor sabe a necessidade, Senhor, de cada um. Pai bondoso, nos ajuda, Senhor, nesta noite. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas, que possamos, Senhor, nesta noite, verdadeiramente abrirmos os nossos corações, ó Pai, e entregarmos a Ti o nosso melhor. Pai Santo, Pai Eterno, vai de encontro, Senhor, aos nossos missionários que estão no campo, fazendo a Tua obra, obedecendo, Senhor, o Teu ide. Pai Santo, que possamos, ó Pai, cada dia mais estarmos, Senhor, em obediência ao Teu querer, que possamos, ó Pai amado, cada dia mais estarmos em obediência à Tua palavra, Senhor. Pai bondoso, abençoa, Pai querido, a cada um nesta hora. Pai eterno, abençoe cada família, Senhor, desta congregação. Pai santo, nos ajuda, Senhor, nos dá graça, fortalece, Pai amado, a cada um. Pai bondoso, Te pedimos, Senhor, nesta hora, nos abençoe, ó Pai, que possamos, Senhor, sairmos daqui abastecidos com a Tua palavra, que possamos, Senhor, verdadeiramente abrirmos os nossos corações e Te louvar e Te engrandecer, ó Pai. Pai bondoso, eu Te peço, Senhor, nesta hora, continue conosco, é o que Te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Podeis tomar os vossos assentos. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Deus. Estamos felizes mais uma vez e estamos na casa do Pai. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com os hinos da harpa. Cadê o filho? Aleluias. Glória a Deus. Irmã Givalda, vem louvar a Deus com os hinos da harpa. Amém? Aleluias. Glórias a Deus. Tá. Saúde a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Hino de número 200. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta ao coração dorido gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus, refúgio eterno, vá com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam.
coração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nem podemos alcançar. Aleluia, glória a Deus. Ele é o verdadeiro amigo, aleluia, já nos deu prova disso. Louvado seja Deus, quando na cruz Ele entregou a sua vida por nós. Vamos adorar o Senhor com o hino 304, porque haveremos de vê-lo como Ele é, aleluia, louvado seja Deus. Por isso nessa noite vamos nos alegrar, ainda que passamos provas e luta. Vamos desprezar toda dor, amém? Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassarão-me, padeci grande dor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. Oh, glória! A face adorada de Jesus irei, com magre amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer ao servir Jesus, mas clamando com poder brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. Aleluia! A face adorada de Jesus irei, com magre amada, no céu estarei, na mansão dourada, hinos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós daqui. Sei assim que por mim Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus irei, com magre amada, no céu está
a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. Oh, glória! A face adorada de Jesus irei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada e nos o cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia, glória a Deus. Agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor. Amém, irmãos, eu saludo com a paz do Senhor. Aleluia. Vamos buscar um livro de Colossenses, irmãos, amém? Colossenses capítulo 1, versículo 6, fala assim: que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que o visteis e conhecisteis a graça de Deus em verdade, como aprendisteis de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, a qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar. Oh Deus amado, Senhor, estamos aqui, Senhor, reunidos, Senhor amado, mas Tu, Senhor amado, tens, Senhor amado, sabedoria, inteligência, Senhor amado, para nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda, Senhor amado, a nossos jovens, a nossas crianças, Senhor amado, mas estamos aqui, Senhor, nós precisamos, Senhor amado, de Tua palavra, Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor, de Tu Espírito Santo, Senhor amado, que está todos os dias, Senhor amado. Obrigado, Senhor, por este dia, Senhor amado, que nós, Senhor, estamos, Senhor, a este lugar, Senhor, diante de Ti, agradecidos, Senhor amado, de Tua presença, de Tu poder, de Tu Espírito Santo, Senhor amado. Obrigado, Senhor amado, por este dia. Em nome de Jesus eu te agradeço, Deus. Glória a Deus. Podeis tomar os vossos assentos? Aleluia. As irmãs se preparam para estar louvando ao nome do Senhor. Enquanto isso, a Júlia vem falar de Jesus. Glória a Deus. Saúde a igreja com o Pai, Senhor. Vou ler em Jó 42.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem, sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Agradeço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. As irmãs, louve o nome do Senhor. Glórias a Deus.
Glória a Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Vem, Miguel, falar de Jesus. Salve da igreja com a paz do Senhor. Eu vou ler em Salmo 68, versículo 35. O Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vem, Lara, falar de Jesus. Sal da igreja na paz, Senhor. Eu vou ler em Salmos 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Dirá do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade será o teu escudo e a tua defesa. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voe de dia. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Irmão Edson, vai dar uma saudação? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Correndo a gente consegue chegar, né, irmão? É um pouquinho de força, mas a gente tenta se esforçar. Irmãos, no livro de Mateus, o capítulo 24, versículo 12, ele nos diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E é um versículo bastante intrigante, em que muitas vezes pensamos erroneamente que isso tem a ver que por se aumentar o pecado do homem, né? E na verdade não é. Sabemos que crente, ele não peca, né, irmãos? Pelo menos não deveria. Porque crente ele faz pior que pecar. Iniquidade significa pecado de conhecedor. Se é um ignorante quando pratica algo, ele ainda é fácil de ser perdoado, porque desconhecia do fato. Não tem consciência daquilo e fez por ignorância. É como uma criança, irmão, que muitas vezes repreendemos quando coloca um dedo na tomada. Se ela soubesse o choque que queria tomar, com certeza ela não faria, né? Mas quando ela vai na intenção de, a gente já breca, já grita, já faz alguma coisa. Mas quem já conhece, vai tomar esse choque. E ainda vai ser repreendido. Quem mandou ser burro? Quem mandou se enfiar onde não deve? Fazer o que não é da sua conta. Pecado de iniquidade, irmãos, e o Senhor aqui está dizendo, é justamente em direção aos crentes, os servos, os povos do Senhor. Por se aumentar o pecado de vocês, o amor que o mundo deveria conhecer, não vai conhecer, porque vão julgar, por conta da atitude de vocês. O que o mundo deveria ver em nós como reflexo de Deus, vão apontar, mas não são crentes, por que está pecando? Por que está mentindo? Por que está enganando? Por que está roubando? Por que está assim? Por que está bebendo? Por que está fumando? Por que está enganando, traindo? Por quê? Já que entendo que crente, servo de Deus, não faz essas coisas. O amor que há de se esfriar não é nem tanto do crente,
que a punição dele será bem diferente, mas o ímpio dificilmente agora se achegará ao Senhor, porque quem ele deveria ter como referência para se achegar a Deus, na verdade, jogou foi o nome de Deus na lama. E o nome de Jesus deixará de ser glorificado por conta disso. Por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Irmão, faço parte deste grupo a qual o Senhor confiou em nós, quando disse, ide e pregai o evangelho, e lançou uma responsabilidade gigantesca nas nossas costas, como servos do Senhor. Você quer ir morar no céu? Você quer ir morar na glória comigo? Pois é, mas eu não quero só você. Eu quero ser o amigo da direita, o amigo da esquerda, da frente retaguarda, o vizinho da escola, do seu trabalho. Eu quero aquele que anda com você também, e eu dependo de você para falar para eles de mim. Ser o sal da terra, ser a luz do mundo, irmão, não é coisa bonitinha só que Jesus quis dizer, não. Ele está dizendo, ei, o mundo jaz no maligno, o mundo jaz em trevas, e vós sois a luz, de preferência acesa, né, irmão? Porque apagada não resolve nada. Eu sou luz, eu sou crente, mas cadê? Cadê o Tian? Cadê? Rapaz, eu vejo você diferente. Eu vejo que você, olha, brilha um negócio diferente em você. Você se destaca na multidão. Por quê? Eu tenho 3 olhos. Tenho lá 4 braços. 6 pernas. O que eu tenho de diferente do outro? Jesus. Porque quem reflete em nós se auto-revela. É o Senhor através dos seus filhos. Irmãos, Lucas 1,37 diz que tudo é possível a Deus. Talvez você hoje venha dizer, Senhor, eu estou com uma dificuldade tão grande, eu estou com esse problema que é tão, Senhor, é demais para mim. Essa doença que eu não consigo, que está me perseguindo, que é a minha gastrite, que é a minha diabetes, que é a minha pressão. Quando você para de falar esse negócio aí, talvez mude um pouco, tua nada. Meu é Jesus. Mas acreditamos tanto nessas coisas. Alguém aqui teve no hospital essa semana? Passou pelo hospital, pelo médico? Talvez não essa semana, mas já passaram. Em que você chega lá para o médico e diz para ele, olha, muitas vezes acreditamos mais nos homens do que no Deus que nós servimos. Falamos dele, mas não cremos tanto quanto falamos muitas vezes. Você chega com uma dor diante de um médico, de um homem, e diz para ele que ele nem na tua cara às vezes olha, mas pelos seus sintomas, ele acaba, olha, você está com uma gastrite, toma esse remédio aqui que vai melhorar. Aí ele escreve uma receitinha, você já passa lá na farmácia, já pega o remédio e sai tomando. É tão fácil acreditar no homem, né, irmão? Não fez nem exame, mas porque ele falou que você está com uma gastrite, te receitou um remédio, você já passou, pegou o remédio, já começou a tomar. Fácil, né? Mas quando Deus diz, eis que eu estou contigo, você duvida. Eis que eu sou o teu ajudador, você não acredita. Olha, se os passarinhos não semeiam, não colhem e não morrem de fome, é porque Deus cuida dele. O Senhor diz, não sois vós mais importantes que passarinhos, irmãos. Não sois vós mais importantes que as flores bonitas, que nascem hoje e morrem amanhã. Mas cremos nos homens. Sabe, talvez hoje nem exista mais tanto isso, cheque, quando se preenchia cheque, olha, um valor de 10 mil reais, toma aqui, você fica assim, eu vou direto no banco sacar esse negócio. Não é? É fácil acreditar no homem, irmãos. Atos 8:5 conta-nos uma história de Simão, um homem que era mágico, vivia de enganar e ludibriar as pessoas.
Quando viu que os apóstolos surgiram e por imposição de mão o Espírito Santo agora falava em línguas na boca dos seus filhos, aquele homem, ele falou: poxa, peraí, esse negócio é lindo, esse negócio é demais, quanto que eu pago para ter isso? Ele queria pagar para os apóstolos para ter os dons de Deus. As pessoas acreditam hoje, irmão, que muitas vezes Deus se compra. Porque eu vou na igreja e Deus vai me dar. Porque eu sou crente e Deus vai fazer. Porque eu sou servo de Jesus, Ele... Não, é com amor. É por amar a Cristo. É pelo sacrifício vicário de Cristo. É aí que Ele merece tudo de nós, irmãos, sem esperar algo em troca, porque Ele sabe o que você precisa. Ele sabe do que você necessita, e no tempo dele Ele vai te socorrer. Só não duvide, não desanime. Se você acreditou no médico que disse que você tem isso, acredite que o Senhor também diz que está com você. Essa semana que passou, a irmã Juscelia falou algo aqui que é engraçado. Eu tinha pensado aquele dia e Deus à noite falou. Ela comentou aqui que um dia de manhã ela ia trabalhar, os irmãos, quem estava aqui se lembra, e estava um temporal, uma chuva, né? E ela olhou para fora, tem que vestir com aquela dor toda ruim, falou, só para pôr a roupa, disse que doía tudo, e reclamou com o Senhor. Ô Senhor, tipo assim, né? Não dá para parar de chover não, Senhor. E ela disse que o Espírito de Deus falou no coração dela. É engraçado. Você levanta de madrugada para ir trabalhar com chuva, veste sua capa, monta na sua moto, não está nem preocupada, ou está, mas tem que fazer, se vai cair de moto, se vão te derrubar, se vai sofrer um acidente, mas você levanta na chuva e vai trabalhar. Mas quando chove na hora de culto, eu não vou hoje para a igreja não, está chovendo. Eu não vou hoje não, está frio, não vou para a igreja não vai ninguém. Porque para Deus nós temos que dar sempre o pior? Eu não estou aqui, irmão, dando desculpa para nada não, você sabe da tua vida. Mas nós damos desculpa, fala a verdade. Vamos ser gratos pelo menos essa parte, confessar as nossas fraquezas. Quantas vezes, irmãos? Porque o frio te impediu de vir na casa do Senhor, mas não te impede de levantar cedo para ir trabalhar. A chuva te impediu de vir na casa do Senhor e dar glórias ao nome de Jesus, mas não te impede de ir trabalhar. Eu vou levantar cedo, porque eu tenho que ir no médico coletar sangue, para um exame que o médico me pediu. Mas não tem coragem de levantar cedo, dobrar o joelho e falar, Senhor, me cura desse negócio. Mas o frio não deixa. Para ir no hospital, dá. Para ir atrás do que o homem fala, dá. Mas para a casa do Senhor, o frio não deixa, a chuva não deixa, o filho não deixa, a dor não deixa, o médico não deixa, o exame não deixa, nada deixa. E ainda a hora, Senhor, para de chover para mim lá no exame, para de chover para mim no banco, para de chover de frio, Senhor, então, para que tanto frio, Jesus? E aí, irmãos, muitas vezes o Senhor deixa de nos abençoar, para ver na verdade, se nós caímos na real. Poxa, levantei cedo, com frio de rachar, mas eu fui no médico. Mas quem sabe você cai na real e falar, Jesus não me abençoou porque eu não tive coragem de ir na igreja, porque o frio me impediu. Né? Quantas vezes, irmãos, e por se aumentar a iniquidade, sabe, de ficar atrás daquele irmão, daquela irmã que não veio na igreja, de você insistir ligando para ela. Já reparou que quando você às vezes chama uma pessoa para vir para a igreja, ela até fala, não, eu vou no culto com você à noite. E a pessoa acaba tendo aquela desculpa e não vem. Às vezes nem em casa ela está, porque o diabo conseguiu arrancar ela da mira, da sua mira, de trazer para a igreja. Alguém apareceu na casa dela e levou ela para algum outro lugar para fazer alguma outra coisa, e você não conseguiu trazer ela para a casa do Senhor, porque deixou de insistir. Mas queremos ser abençoados. Queremos a cura.
queremos a libertação, queremos a multiplicação, queremos a porta aberta, queremos a salvação da minha família. E Jesus, como é que fica? E o que Ele quer? Desculpem, só o que Deus colocou no meu coração. Deus abençoe a vida dos irmãos em nome de... Eu nem ia falar isso, mas... Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Irmã Gil, vem louvar ao Senhor. Enquanto isso, vamos contribuir com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Glória a Deus. Saúde, irmão, com a paz do Senhor. Vamos cantar um hino da harpa. Vamos cantar o 17. Nas horas que passo pensando em as trevas desfaço buscando a luz. Que horas de vidas tão doces pra mim. Jesus me convida que eu suba pra si da vida voando sem nenhum temor, acima buscando do véu o amor. Que doce ventura, que aspecto feliz, que nova natura minha alma bendiz. Do mar o bramido, da brisa ao lago, da ave o carpido de doce amor. Me falam sentidos, acordes do céu, me trazem os ouvidos os hinos de Deus. Minha alma ansiosa já quer percorrer a senda gloriosa que eu hei de ver. Que coisa tão bela, ó, que luz sem véu. Jesus me revela mistérios do céu. Glória a Deus. Vamos nos colocar em pé, irmãos, neste momento. Já vamos estar ouvindo a palavra de Deus. Pastor Samuel, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, meu Deus, maravilhoso e eterno Pai. Pai bondoso, nesta hora vamos estar ouvindo a Tua palavra, Pai. Usa, Senhor, mais uma vez o Teu servo conforme a Tua vontade. Para Ele graça, sabedoria. Abra, Senhor amado, os nossos entendimentos para que possamos ouvir e compreender tudo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Fala conosco, ó Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pessoal da Amada Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Os irmãos, abram vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo 31, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, e versículo de número 31. Glórias a Deus. Vamos aqui ler junto. Irmãos, acharam, amém? Atos capítulo 9, versículo 31, diz assim a palavra de Deus: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem tomar seus assentos, glória a Deus, por mais essa noite que o Senhor tem nos concedido e por já estarmos na presença dEle. Louvado é o nome de Jesus. Meus irmãos, estamos diante de um texto bem conhecido de todos nós,
Um texto da palavra do Senhor, pela qual está inserido num contexto, pela qual os irmãos conhecem muito bem o capítulo 9 de Atos. Mas esse texto me chamou a atenção por algo que estava acontecendo naquele contexto da Palestina, e esse contexto da Palestina que estava acontecendo aqui, nós possamos ver, quando nós retornamos ao capítulo de número 8, e o versículo de número 1, a palavra de Deus nos diz que, e também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. Quando nós lemos o texto que nós lemos da palavra do Senhor, que as igrejas da Judéia, da Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e se multiplicavam, o interessante desse texto é que quando nós voltamos para o capítulo 8, a palavra de Deus diz que estava havendo naquele contexto da igreja primitiva uma perseguição muito grande à igreja de Cristo. E essa perseguição muito grande à igreja de Cristo, nesse tempo aqui, que nós vemos aqui, do capítulo 8, versículo de número 9, era um texto, um contexto pelo qual a igreja estava crescendo. Só que mesmo nesse crescimento que a igreja estava crescendo pelo dado que os apóstolos e toda a igreja estava ali confiante em Deus e dependendo de Deus, nós vemos que essa perseguição foi muito grande à igreja de Cristo. E é interessante que quando nós vemos isso, que quanto mais a perseguição aumentava, o povo, os discípulos daquele tempo, eles estavam confiantes naquilo que Jesus os determinou e ao mesmo tempo crendo, direcionados pelo Espírito Santo. Só que essa igreja é uma igreja que, como nós lemos aqui, em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, ela tinha paz e era edificada. Mas há um segredo por trás disso, porque ela tinha paz e porque ela era edificada. E quando eu vejo isso, o crescimento dessa igreja no meio dessa perseguição, que isso é histórico. Se nós formos buscar na história da igreja, muitos crescimentos da igreja aconteceram no momento de perseguição, no momento de tribulação, que aqueles que pela qual até nós vemos na galeria dos heróis da fé, muitos que foram perseguidos, cortados ao meio, cerrados, arrastados, cortado o pescoço, como foi Tiago, assim como foi João Batista, que sofreram pelo amor de Cristo e ao mesmo tempo não negaram o nome dele. E esse crescimento que a igreja teve nesse tempo, nesse texto pelo qual mostrou, nos fala a respeito do capítulo de número 9, pela qual é a conversão de Saulo de Tarso. E no versículo de número 19 em diante, o texto nos diz e afirma para nós, meu irmão, que este mesmo Saulo, que era perseguidor, ele já ali estava começando a se juntar com os discípulos, e ao mesmo tempo de ele estar junto com os discípulos não estavam ainda depositando total confiança, mesmo ele anunciando o nome de Jesus. Mas aí, quando isso acontece, Barnabé ele vai entrar aqui no texto da palavra do Senhor, e nós vamos ver que ele vai apresentar aos discípulos ali Paulo, e dizendo para ele: ei, não fiquem temerosos, porque verdadeiramente ele teve encontro com Jesus, e ele não é mais aquele mesmo perseguidor, ele se tornou outra pessoa. Ele perseguia, ele matava, ele queria arrastar cristãos, mas quando ele começou a pregar o nome de Jesus, a palavra de Deus diz que quando ali Barnabé foi ali com os irmãos e falou para ele, pela qual apresentou para ele, que no versículo 27 diz que então Barnabé, tomando consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou no caminho que ele vira o Senhor, e esse lhe falava, e como em Damasco falava ousadamente o nome de Jesus. Ele se encontrou com os discípulos e ele estava ali pregando o nome de Jesus, e os irmãos ali ficar cientes disso. E quando chega no versículo 31, pela qual que nós lemos, irmãos, essa igreja, ela começa a ter crescimento. E é interessante que isso me chamou a atenção, porque para uma igreja ter crescimento, ela precisa ter paz, ela precisa ter estabilidade, ela precisa ter o temor do Senhor, e o principal, para uma igreja ter o crescimento, ela precisa da consolação do Espírito Santo e a ajuda do Espírito Santo, porque sem a ajuda do Espírito Santo, não tem como haver crescimento na obra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que essa igreja era edificada, mas o que chama a atenção, que o texto diz para nós, que as igrejas em Judeia e Galiléia e Samaria tinham paz. O momento de perseguição veio, mas o que chama a atenção, irmão, é que a perseguição vai vir,
vai chegar, mas a igreja naquele momento que estava crendo em Cristo e na palavra de Deus, estava sendo consolada pelo Espírito Santo, ela permaneceu de pé e ela só chegou até essa paz porque ela prevaleceu na tribulação. E nós, como igreja do Senhor, se queremos ter crescimento, se queremos ter paz, primeiro temos que se passar pela provação, pela tribulação, pela perseguição, para depois, com a ajuda do Espírito Santo, chegar ao momento que Deus vai preparar para a tua igreja de ter um momento de paz. Porque a igreja que fala, irmão, que apesar da igreja experimentar esse paz naquele tempo, nem sempre foi assim. E se eu perguntar para os irmãos se a sua vida é só paz, tenho certeza que muitos irmãos vão dizer aqui, não, peraí, a minha vida não é só paz e tranquilidade e calmaria, não. A nossa vida é tribulação. O nosso irmão acabou de dizer aqui a respeito de lutas, provações, dor, é médica, é tanta coisa, mas tudo isso faz parte da nossa vida e da nossa caminhada. Mas tudo isso, sem a presença de Deus e a paz que Jesus Cristo nos prometeu, isso aí vai se tornar muito mais difícil a nossa caminhada. Porque Jesus Cristo disse, a minha paz eu vos dou, e não vos dou como o mundo dá. E a palavra de Deus nos diz, que após aquela grande perseguição, que sempre depois da tempestade vai vir o quê, irmão? Eu não sei se você está passando que período, se você está no período da tempestade, se você está no período da bonança, ou você está em outro momento. Mas o interessante que me chamou nessa igreja, que essa igreja é uma igreja que crescia, porque também ela tinha um pai, e não era qualquer pai, porque, irmão, a igreja ela também teve esse crescimento no período de perseguição, mas ela pôde desfrutar da paz. Mas para chegar até desfrutar dessa paz, ela passou uma caminhada, ela percorreu perseguição, tribulação, para chegar a esse momento de crescimento, e essas igrejas nesse período, nessa terra, ali na Palestina, estavam sendo estabelecidas, porque eles prevaleceram diante de tudo aquilo que eles enfrentaram, até chegar o momento de ter paz. E a pergunta nessa noite para os irmãos é dizendo como Paulo diz, em 1 Timóteo capítulo 2 e versículo 3, que nós, a igreja, tem que fazer orações e intercessões pelos reis, por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta, sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Para nós termos paz, a igreja tem que orar pela paz. Para nós termos paz, a igreja sempre orar em favor da paz. A igreja não pode se colocar a bandeira em favor da guerra. A igreja tem que se colocar como aquele, Senhor, eu estou no meu bairro, eu estou na minha rua, eu tenho um vizinho atribulado, mas eu tenho que orar por ele, porque nós representamos e a igreja tem que pensar e saber que a igreja tem que levantar a bandeira da paz. Por isso que Paulo aconselha em Timóteo, oremos pelas autoridades, porque se as autoridades forem bem e forem direcionadas por Deus, todos aqueles que estão embaixo também vão ter uma vida mansa e quieta. Mas será que nós estamos orando pelas autoridades? Será que nós estamos intercedendo pelos nossos vizinhos, pelo nosso bairro, pela nossa rua, para que tenham paz? A palavra de Deus ainda nos diz, em Jeremias 9:7, o Senhor envia por meio do profeta Jeremias a mensagem ao povo dizendo do cativeiro, procurai a paz na cidade, para onde vos fiz transportar, e orai por ela, porque na paz, a sua paz, vós terei paz. E Deus diz mais em Jeremias, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, de paz e não de mal, para vos dar fim que esperais. Sabe o que eu quero que você entenda aqui nessa noite? É que Deus, Ele quer trazer paz para as nossas vidas, e não só essa paz para a nossa vida como igreja, para podermos crescer, mas essa paz que transmite para aqueles que estão precisando dessa paz que só Ele pode nos conceder. E a palavra de Deus nos afirma que a igreja, além de dever orar, assim como Ele está falando, porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós. Deus nos conhece, Ele sabe como está o nosso interior, Ele sabe como nós estamos hoje, e se você precisa de paz nessa noite, saiba de uma coisa, clame o nome dEle, porque somente o autor e consumador da nossa fé é que nos pode conceder paz para a nossa vida.
Aleluias. E a palavra de Deus nos diz que essa igreja, um dos segredos dessa igreja que crescia é porque essa igreja tinha paz, mas uma paz que provinha de Deus. E diz mais, em Isaías 32:17, o Senhor fez uma promessa para o seu povo dizendo, e o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre. A palavra de Deus nos diz que o Senhor fez uma promessa de paz para o seu povo. Mas para eu ter paz, mesmo que eu esteja na tribulação, eu tenho que estar na dependência de Deus. Eu tenho que depender de Deus. Muitos querem paz, mas não está tendo a paz porque está deixando Deus para o segundo plano. Mas quando a igreja pensar como essa igreja que tinha paz, porque essa igreja dependia do Espírito Santo, e essa igreja tinha paz, porque ela estava no momento de crescimento, porque passou a tribulação, passou a perseguição, mas a paz vai chegar. Então talvez você entrou aqui nessa noite e disse, o meu momento é de tribulação, o meu momento é de prova, o meu momento às vezes está totalmente diferente desse, mas calma, eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite, e Deus está dizendo que Ele é a nossa paz. Recebe paz nessa noite em nome de Jesus, porque a igreja não vai crescer se ela não estiver em paz. No meio da guerra Deus não vai operar. Aleluia. No meio da confusão não, Deus vai operar. Mas se tem o mesmo sentimento, se tem paz no meio da igreja, pode ter certeza que Deus ele quer trabalhar no meio da paz. A igreja ela vai crescendo quando ela estiver em paz. E a palavra de Deus diz a mais, que essa igreja não só tinha paz, mas que essa igreja era edificada. Para ela ter esse momento de tranquilidade, esse momento de crescimento, esse momento que o evangelho estava se expandindo, esse momento que muitas vidas estavam se entregando a Cristo, a segunda coisa que esse texto nos mostra é que essa igreja era uma igreja que era edificada, que tinha estabilidade. E essa igreja tendo estabilidade, mesmo ela sendo perseguida, mas ela se torna uma igreja que se espalha, uma igreja que em quem está edificada. E a palavra de Deus diz ainda mais, quando a pessoa com a paz do seu povo, a igreja adquire a estabilidade e começa a se edificar. Porque essa igreja cresceu, porque cada lugar daquele tempo que aquela igreja estava indo, a cada bairro, a cada lugar, a igreja estava edificando e crescendo. Mas para isso nós precisamos do auxílio de Deus. Olha, algum irmão abre para mim aí, no Salmos capítulo 29, versículo 11. Salmos capítulo de número 29, versículo 11. Pode ler para mim, por gentileza. Salmos capítulo 29, versículo 11. Aleluias. A palavra de Deus está nos dizendo que essa igreja era edificada, que essa igreja tinha estabilidade, que essa igreja estava crescendo, e essa começou a edificar. A força dessa igreja não vinha dela mesma, a força dessa igreja vinha do Senhor, porque o Senhor dará força para quem? Ao seu povo. Às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, mas não pedimos força para continuar na caminhada e saber passar por meio dessas tribulações e adversidades que vão passar na nossa caminhada. E a palavra de Deus está dizendo aqui, o Senhor dará força a seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Se você entrou aqui nessa noite, saiba de uma coisa, o Senhor está te dando força para você continuar caminhando, o Senhor estará te dando força. Pense nessa noite que Deus está dando força para você atravessar esse momento de dificuldade, porque sem a ajuda dEle, nós não vamos conseguir com as nossas próprias forças. E a palavra é bem clara, o Senhor dará força ao seu povo. Uma igreja crescer, ela tem que entender que ela tem que estabilidade e ser edificada somente em Deus. Mas a força da igreja vai vir do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dará força ao seu povo e o Senhor abençoará o seu povo com a paz. Glória a Deus, aleluia. E a palavra de Deus ainda diz mais. Diz mais que
Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Pedro ainda diz: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Essa igreja que se expandiu, que cresceu e passou por esses momentos, depois da perseguição, ela pôde aproveitar verdadeiramente que depois de ter padecido um pouco, ela foi o que, irmão? Aperfeiçoada, confirmada, fortificada e fortalecida pelo próprio Deus. Entenda que muitas das vezes nós vamos passar por processo na nossa vida, que nós vamos ter que fazer na nossa vida igual aqui a palavra de Deus nos diz. Depois de haveres padecido. Às vezes passamos por muitas provações e lutas, mas não podemos deixar de confiar no nosso Deus, e ao mesmo tempo Ele está falando: ei, está doendo, mas eu vos aperfeiçoarei no momento da tribulação e no momento da adversidade, se você depender de Deus exclusivamente. E a palavra dele está falando assim: eu não só aperfeiçoo, mas eu confirmo, fortifico e fortaleço. Para uma igreja crescer, ela tem que estar dentro desse texto aqui. Necessitar do aperfeiçoamento, da fortificação e ser fortalecida por Deus. Então essa igreja era o quê? Era edificada. A força dela vinha do Senhor. E isso aqui é interessante, que ela crescia porque ela sabia que essa edificação, essa estabilidade só ia chegar se ela continuasse sendo fortalecida e confortada por Deus. Outro algo interessante que me chama a atenção, e eu vejo aqui como um dos principais que essa igreja passou, é que essa igreja, ela não só tinha paz, ela não só tinha estabilidade, mas era uma igreja que tinha temor do Senhor. Uma igreja sem temor do Senhor não vai sair do lugar. Um cristão sem o temor do Senhor, nada vai acontecer, porque a palavra está dizendo aqui para nós, que o temor do Senhor é uma das causas que aquela igreja cresceu. Em Atos capítulo 2, versículo número 43, Lucas escreve: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Em cada alma havia o quê? Aleluias. Aí às vezes a gente pergunta para nós mesmos: por que isso? Por que não está acontecendo assim? Por que não está acontecendo daquele jeito? A pergunta que Deus está fazendo: será que a igreja que quer crescer está tendo esse temor do Senhor? Essa igreja passou por tribulação, essa igreja passou por perseguição, essa igreja muitos irmãos morreram, outros foram arrastados, outros foram presos, mas ela não perdeu o temor do Senhor, aleluias. Ainda eu cheguei a ver esses dias uma muçulmana que aceitou a Jesus. Ela estava no meio da guerra, ela estava passando fome com seu filhinho no colo, mas eu me atentei às palavras daquela mulher e me lembrei de um texto que Jesus falou: por que temeis o que o homem pode fazer ao seu corpo, sendo que o que vai para ele é a sua alma. Aleluias. Às vezes a gente fica com medo de tanta coisinha por causa do nosso corpo. Jesus falou que nós temos que temer o que possa fazer a nossa alma para que ela não possa perecer lá no inferno. Mas essa igreja, aquela muçulmana, quando eu vi ela falando no meio da guerra, tudo destruído, com aquela criança no colo, ela falou: eu estou passando fome, eu estou no meio da guerra, eu não tenho casa, eu não tenho nada, mas eu não posso negar o nome desse Jesus que me salvou, que me alcançou, e mesmo que eu morra no meio dessa guerra, eu não posso deixar de declarar que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluias. Engrandecido é o nome de Jesus, aleluias. Meu Deus, quer ter crescimento? Tenha temor ao Senhor. Ainda diz mais, em Isaías 33:6, o profeta Isaías ainda diz da palavra do Senhor: e haverá estabilidade nos tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será como o seu tesouro.
Tem gente que diz que a alegria dele é porque ele tem muito dinheiro no banco. Gente que diz que é uma casa linda, maravilhosa, anda no carro do ano, mas o verdadeiro temor é aquele que é temente de Deus, que provê, diz que o princípio da sabedoria é ter o temor a Deus. Aleluia. E a palavra de Deus diz ainda mais, que o Senhor dará estabilidade nos seus tempos, abundância de salvação, e o temor do Senhor será o teu tesouro. O que é que tem sido o nosso tesouro? O carro que eu comprei? A casa que eu tenho? Ou a reverência que eu tenho pelo meu Deus? Aleluia. Essa igreja só tinha paz e estabilidade, porque não perdeu o temor do Senhor. E igreja que quer crescer precisa entender de algo: sem temor a Deus, sem respeito ao soberano, não tem como eu crescer. Não tem como eu sair do lugar. E esse temor era das causas que essa igreja crescia, porque todos haviam temor, como Lucas disse, aleluia. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam-se pelos apóstolos. Aleluias. Quer ver cura? Tenha temor a Deus. Quer ver Deus operar na tua casa, na tua família, na vida dos teus vizinhos? Tenha primeiro temor ao Senhor, porque sem temor não há crescimento. E coloque isso na tua cabeça. Sem a paz, sem a estabilidade, sem o temor a Deus, não tem como eu crescer. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Aquela igreja tinha paz, aquela igreja ela tinha estabilidade, aquela igreja tinha temor do Senhor. Mas outra coisa que essa igreja ela tinha a consolação do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Porque, irmãos, porque não tem como nós fazermos a obra do Senhor sem o auxílio e a ajuda do Espírito Santo. A palavra de Deus nos diz que aquela igreja tinha a consolação do Espírito Santo, ou seja, uma igreja que não depende do Espírito Santo, e diz, não tem como crescer, não tem como frutificar. E às vezes nós se perguntamos para nós mesmos, Senhor, porque parece que nada acontece. E o Espírito Santo pergunta para nós nessa noite, tu está dependendo de mim? Tu está dependendo da minha presença? Será que eu falo com você hoje como eu falava muito tempo atrás? Aleluias. Será que eu habito verdadeiramente dentro de você da maneira que eu manifestava, da maneira que eu falava? Só no olhar você sabia quem estava endemoniado e quem não estava. Porque o Espírito Santo te capacitava para você saber isso. Porque quando você estendia a mão, aleluias, o enfermo era curado. Mas muitas das vezes nós esquecemos do auxílio do Espírito Santo e colocamos o nosso ego, o nós mesmos, e achamos que podemos fazer alguma coisa, mas essa igreja dependia do Espírito Santo. E eu quero dizer algo para essa igreja nessa noite: se você depende do Espírito Santo, saiba de uma coisa, continue nessa caminhada, porque a tribulação vai passar, a tempestade vai passar, mas a bonança também vai chegar para a igreja de Cristo. Aleluias. O Espírito Santo é que continuava ajudando a igreja. E Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 4, Paulo diz que Deus nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar o que estiverem em alguma tribulação. Por isso que precisamos da consolação do Espírito Santo, porque sempre vai ter alguém do meu lado e do seu lado que também vai precisar ser consolado. Aleluia! Oh Espírito Santo de Deus, louvado e engrandecido, e diz mais, com a consolação em que nós mesmos somos consolados por Deus. O Senhor já te consolou essa semana?
O Senhor já trouxe consolo para a tua alma, quando você dobrou o seu joelho e disse para Ele: Senhor, me consola, me ajuda. Então esse mesmo consolo que chegou na tua vida, você passa para outro que está necessitando dessa consolação que provém somente do eterno Deus. Aleluias. Glórias. E essa igreja, ela tinha isso, que no meio da tribulação, também tem o consolo de Deus. O que eu tenho para te dizer nessa noite: ei, não se desespere, aleluias. Continua confiando no eterno Deus, aleluias. Ei, fica calmo, Deus está no controle de toda a situação, você tem que entender e depender dEle e dizer: eu dependo de Ti, Jesus, porque só Ele tem um consolo para a nossa alma. Filipenses capítulo 1, versículo 19, ainda diz, Paulo diz que nós podemos contar com o socorro do Espírito de Jesus Cristo. Ei, tem socorro para crente aqui nessa noite, aleluias. Tem socorro para crente que está clamando de Deus, me socorre, lá mandará súbia, me ideia manda sébia. Ei, você não veio aqui hoje em vão, porque Deus tem socorro para a tua casa, para a tua vida. Ele tem, Ele sabe, aleluia. Talvez você falou: Senhor, eu vou lá hoje desse jeito, mas eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo, Jesus. Aleluia. Mas Deus está dizendo na tua palavra: ei, acalma o teu coração, porque eu tenho um socorro para a alma aqui nessa noite. Está chegando socorro lá, está chegando socorro, aleluia. E o socorro está aqui nessa noite, dizendo para você: ei, rasga o teu coração nessa noite, porque eu tenho um socorro para a tua alma, seja emocional, seja física ou espiritual também, Ele tem socorro. Aleluia. Para me finalizar, para Deus ainda diz, Isaías 59, 19: vim inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor avorará contra ele a sua bandeira, porque o Espírito Santo é o guia orientador da igreja. O inimigo pode até vir, mas se nós estamos na dependência do Espírito, pode ter certeza que ele vai agir em favor daqueles que nele esperam. E a palavra de Deus diz mais, que ele levanta, arvorará contra ele a sua bandeira. Ele é o consolador do povo de Deus na face da terra. E o que me chama a atenção é que essa igreja tinha paz, tinha estabilidade, tinha temor do Senhor, tinha consolação do Espírito Santo. Por isso que essa igreja crescia e se multiplicava cada dia mais. Aleluias. E o Senhor é quem dá paz. Recebe paz do Senhor nessa noite. Recebe a paz de Cristo, aleluia. Ele tem paz para você nessa noite, em nome de Jesus. Recebe a paz, vai dormir tranquilo, entrega nas mãos dele, que ele sabe o que é melhor para a tua vida, aleluia. Ele está dizendo: ei, tem paz, tem estabilidade, não se preocupe, eu vou firmar, eu vou colocar alguém lá naquele lugar, para você saber que eu estou na direção de tudo, e vou continuar trabalhando, tem estabilidade, aleluia. Mas para isso também vai ter crescimento, aleluias, vai ter crescimento também. Então nessa noite, meu irmão, sabe de uma coisa? Na Galileia, Judéia e Samaria, essas igrejas cresceram e se estabilizaram. Mas não tem como crescer sem ter paz. Não tem como crescer sem ter estabilidade. Não tem como crescer se não tiver o temor do Senhor. Não tem como crescer ou proclamar o Evangelho sem a consolação do Espírito Santo. Para ver crescimento, precisamos ter esses 4 pontos na vida da igreja, para que a igreja possa ser uma igreja frutífera e abençoada na presença de Deus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Exaltado é o nome do Senhor. Já estamos encerrando o nosso culto. Amanhã, 19h30, quero convidar a todos para estarem aqui, para nós fazermos
uma reunião administrativa. Amém? Conto com a presença de todos. Vamos agradecer ao nosso Deus por mais esse culto, por mais essa oportunidade. Irmão José Silva, vem orar a Deus, agradecer a Ele. Quantos necessitam de oração nessa noite? Amém. Vamos estar orando uns pelos outros, pela viagem da Luana. Amém? Amém. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Jesus, por esta palavra nesta noite. Continua nos fortalecendo na Tua graça, no Teu poder, Senhor. Segurando nossas mãos para nós continuar caminhando, fazendo a Tua vontade e o Teu querer. Pai, nesta noite vai no encontro de cada um de Teus filhos nesse momento. Tu sabe, Tu conheces a necessidade de cada um, meu Pai. E nesta noite, meu Pai, sai aqui nesta noite fortalecido na Tua presença, com a graça do Teu Espírito Santo, Pai. Pai amado, nesta noite, Tu, a Tua igreja, cuida de Teu povo, meu Pai, da igreja de Palmares. Toma cada um nesta noite, meu Pai amado. Pai querido, nós também queremos interceder, meu Pai, para a viagem da Tua filha. Guarda a saída da Tua serva, meu Pai, nossa irmã Luana. Pai, sabe, Tu conhece, Tu sabe, quando ela precisa, ali naquele lugar, Senhor. Pai amado, vá no encontro dela, você acompanha ela. Vai junto com ela, Jesus, nessa causa, Pai querido. É isso que nós te pedimos, meu Pai, abençoa a viagem dela, debaixo da Tua proteção, Senhor amado. E agora nos despede em paz para nossos lares, nos guardando e livrando de todo mal, Pai amado, dando a noite de paz, uma noite de alegria, debaixo da Tua proteção. É isso que nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com todos nós. Todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.